A paz de Cristo, meus amados irmãos, muito bom estarmos juntos novamente nesse encontro para a gente caminhar nessa quarta lição do livro de Efésios. Nós estamos em cima desse bloco, verso 3 ao verso 14, onde nós temos estudado e nós vamos dar continuidade. Mas antes disso, receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Muito bom estarmos juntos, desfrutarmos da bênção do Senhor sobre a nossa vida. E domingo próximo passado tivemos assim um domingo maravilhoso. Estamos estudando pela manhã a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos dar continuidade. E à noite nós estamos no livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 1, na introdução, onde João, inspirado pelo Espírito Santo, começa a mostrar a revelação do Cristo glorificado, as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas. Mas nós estamos ainda na introdução e dividindo uma palavra do Senhor com os irmãos. E temos assim sido edificados e muito abençoados pelo Senhor. Graças a Deus por isso. Então, nós hoje vamos voltar aqui nesse capítulo 1, maravilhoso, e eu quero ler o texto com os irmãos, né? Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, que é uma leitura maravilhosa, uma leitura edificante, a palavra de Deus que é reveladora para nós. Leamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, glória a Deus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, aleluia, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Cristo Jesus. Pai querido, obrigado pela nossa vida, obrigado, Senhor, pela vida da nossa família, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida, guarda a sua igreja, ó Deus, que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo, sua igreja seja tomada de toda a sua plenitude, que o Senhor possa nos renovar, nos fortalecer, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender, ó Deus, a sua palavra, que sejamos edificados, que sejamos fortalecidos em Cristo Jesus. Toma nossas vidas em tuas mãos. Seja conosco, Senhor, pelo poder e autoridade do nome de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, meus amados irmãos, nós estamos caminhando nessa carta maravilhosa e temos visto que Paulo, ele era um homem trinitariano, né? Isto é, ele cria no Deus único, mas de uma forma misteriosa, né? Esse Deus que é constituído de 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No entanto, um único Senhor, né? Vimos no versículo, temos estudado o verso 3 até o verso 14, esse bloco maravilhoso. Falamos sobre o Pai, né? Do verso 4 ao verso 6, onde que o Pai, ele nos escolhe, né? Ele nos abençoa, né? E nos escolhe. E falamos sobre o Filho, nós temos a redenção, né? O Filho efetua o plano do Pai.
E sobre o Espírito Santo, verso 13, verso 14, é onde o Espírito nos cela o Espírito tem um trabalho, ele é o penhor da nossa herança. A segurança da nossa salvação é a pessoa do Espírito Santo que produz. Então, nós podemos ver a triunidade trabalhando, né? Junto, né? Para quê? Para nos guardar, né? Ele que, Deus Pai, que nos escolheu, o Filho que nos redimiu e o Espírito que nos cela, né? Então, nós vimos que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nesse encontro, nós vamos estudar sobre a bênção passada. Próximo encontro, nós vamos estudar sobre a bênção presente e o outro, a bênção futura. Quando nós falamos da bênção passada, esse é um assunto, assim, para nós ainda misterioso, nós, inclusive, ele se divide, né? Nós podemos ver que a igreja cristã se divide, né? E a gente, inclusive, deu nome a duas doutrinas de dois homens que nasceram lá em 1500 e pouco, chamamos de Armênio e Calvino, aí dividimos, né? No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que isso é muito antes deles. Eles só simplesmente formularam a doutrina e pessoas seguiram, né? Um ramo, cada um seguiu um ramo diferente e a gente vê um debate até hoje, né? Pessoas se debatem por conta disso, sem necessidade, porque nós precisamos nos voltar para as Escrituras e precisamos estudar esse assunto da bênção passada, que é a eleição, com graça, né? Tendo um coração aberto, um ouvido aberto, sensíveis, né, ao Espírito Santo e entendendo que nós não vamos entender tudo do que aconteceu lá na eternidade. No entanto, nós precisamos estar abertos para a gente compreender o princípio estabelecido pelo Senhor, que antes de nascermos na eternidade aconteceu algo. Nós, no entanto, somos homens finitos e limitados, né? E que nós discutimos isso, e alguns mais ousados, por exemplo, dizem assim, não, eu não acredito nisso, eu não acredito que Deus escolheu uns e não escolheu outros, né? Por que eu chamo de ousado? Porque é uma ousadia, porque se eu e você falarmos assim, eu não entendo tudo, eu não entendo quase nada, quer dizer, da eternidade a gente não entende quase nada. Se você falar que não entende muitas coisas, que não está muito claro algumas coisas para você, eu até compreendo. Mas falar que não aceita uma ação, um decreto divino do Senhor na eternidade, do Deus justo, do Deus que a gente estuda os atributos dele, de fidelidade, de justiça, o trono dele é um trono de justiça, a gente falar que um projeto, um decreto dele, a gente não admite, é muita ousadia de um vaso de barro dizer sobre o olheiro aquilo que o olheiro deseja fazer, né? Aí Paulo responde até essa pergunta pergunta não, essa colocação que eu coloquei lá em Romano, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Né? Não tem um olheiro o direito de fazer de uma massa o vaso que ele quiser? Então Deus, ele é soberano, livre para fazer do jeito que ele deseja fazer. Mas, irmãos, o fato é que algo aconteceu na eternidade que nós não entendemos muito bem, mas pela fé nós abraçamos a doutrina da eleição, assim como abraçamos a doutrina da Trindade. Nós temos falado aqui da ação, da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas quem pode entender a Trindade? Quem pode, vamos dizer assim, definir claramente um Deus, mas em três pessoas, né? Nós cremos nisso, abraçamos isso, aceitamos isso pela fé, né? Mas cremos na doutrina da Trindade, a gente pode ver isso na palavra de Deus. Por exemplo, versículo 4 desse capítulo 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Deus nos escolhe, né? E como nós podemos ver, nos abençoa por meio de Jesus Cristo. Versículo 13, versículo 14, nós somos selados com o Espírito Santo. A gente vê claramente a doutrina da Trindade aqui, o Pai, Filho e Espírito Santo.
três pessoas agindo, mas a gente fala que a gente acredita que é um só Deus, sentado no trono, se manifestando, se encarnando no Filho, né? E atuando em nós na pessoa do Espírito Santo. Agora, a gente abraça isso pela fé, mas toda a compreensão da triunidade nós não temos. Inclusive, a palavra trindade nem aparece nas Escrituras. Os apóstolos não colocam assim, não falam, a trindade está agindo. Não, Paulo coloca, inclusive, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a gente estuda toda a doutrina de Deus, nós podemos ver que é um único Deus trabalhando na nossa vida. E mesmo assim a eleição, né? Nós temos assim a eleição nas Escrituras, mas também nós não compreendemos tudo sobre a eleição, né? Paulo, nesse bloco, ele volta para a eternidade, em que somente o próprio Deus existia na perfeição do seu ser. E naquela eternidade, lá no passado, antes da criação, Deus decretou o seu propósito. Deus estabeleceu o seu propósito. Deus firmou um propósito na sua mente. E este decreto dizia a respeito tanto da pessoa do Filho, né, do seu Filho unigênito, como a nós, o plano da salvação em Cristo Jesus. Nota-se bem a declaração no versículo 4, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não sei se você tem dúvida nessa frase, eu quero voltar aqui no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso não é metafórico, isso é literal. Então, lá na eternidade, Deus nos escolheu nele, né? A questão toda é que a gente quer descobrir como isso foi decretado, como isso foi estabelecido. Bom, pelo menos para mim, eu sei que eu não vou entender, não vou. Deus não abriu isso, porque se Deus quisesse, ele iria abrir, ser claro para nós nessa escolha. No entanto, o que eu percebo, que ele é soberano, ele é justo, e a palavra diz que ele me escolheu antes da fundação do mundo, ponto. Eu fico assim, tranquilo, tenho paz nisso, porque eu olho para o atributo de Deus, eu sei que ele é justo, que nele não há injustiça, que o plano dele é perfeito, né? Que não há sombra de dúvida nem variação em Deus. Ele não é homem para quem minta, ele não é limitado no seu ser, ele é um ser perfeito e que o plano dele é perfeito, né? Mesmo sem a gente entender muito essa bênção passada, que é a bênção da eleição, mas está escrito claramente que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? Então, a posição do pronome aqui nele é enfática. Deus colocou a nós e a Cristo junto na sua mente. Foi uma decisão específica e soberana. Então, Deus, eu tenho paz, porque eu acredito na soberania de Deus, acredito que Ele está no trono de glória e Ele rege todas as coisas, e como regente da humanidade, regente e criador de todas as coisas, aprove a Ele ter um plano, e nesse plano nós estávamos incluídos. Surgiu também do seu favor, né? A eleição surgiu do seu favor, um favor inteiramente imerecido, visto que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O que isso mostra? Mostra que nós, quando ele, na sua mente, nos escolheu, nós éramos ímpios, nós éramos culpados e que não merecíamos a adoção, né? A adoção de filhos foi algo imerecido. O que nós merecíamos era o julgamento. Então Deus, no seu plano eterno, viu isso. Por que eu afirmo isso? Que Deus nos viu culpado, que Deus nos viu imerecido da salvação. Porque quando nós chegamos lá no livro de Pedro, Pedro fala que o Cordeiro ele foi conhecido antes da fundação do mundo. E essa expressão cordeiro, quando a gente vai para o texto onde Pedro fala isso, a gente vê um contexto de redenção. Então, o cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, quer dizer, antes da fundação do mundo, na sua soberania, né, Deus
percebeu, Deus viu, né? Deus decretou que o seu filho morreria pelos nossos pecados. Então, lá no passado, na eternidade, Deus viu que nós éramos do que Deus viu que nós éramos culpados e que nós iríamos precisar de redenção. E o Cordeiro já tinha sido providenciado. Como entender isso? Pela fé. Como abraçar isso? Pela fé. Como abraçar isso? A gente abraçar o que o Pedro fala. Né? Isso é o bastante para mim. É o bastante para mim, porque se o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, então sinal que Deus, ao me contemplar, Deus, ao criar o seu projeto, Deus viu que eu precisava disso, precisava de Jesus, né? Porque o próprio texto de Efésios diz que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ora, a doutrina não é simples, né? A doutrina, como a doutrina da Trindade, não é simples, né? Nós abraçamos ela pela fé. Agora, muitos perguntam a seguinte frase, ou a seguinte pergunta: não foi eu quem escolheu Deus? Sim, realmente, nós escolhemos Deus livremente, mas somente porque Deus, primeiramente, tinha decidido em nosso favor. Quer dizer, no entanto, eu decidi escolher Deus livremente. E quem não escolhe Deus, não se decide por Jesus, também não se decide por Jesus livremente. No entanto, nós que escolhemos Deus livremente, nós escolhemos porque Deus, o que ele fez? Primeiramente, ele tinha decidido em nosso favor, como disse aqui o apóstolo Paulo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Então, as Escrituras não esclarece em lugar nenhum, né, o mistério da eleição. No entanto, ela fala da eleição. Ela diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Como assim ela não esclarece o mistério da triunidade? Mas ela fala da Trindade, não a palavra Trindade, mas fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito Santo e fala de um só Deus, né? Então, nós podemos, na doutrina, concluir que um só Deus, ele se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É como a doutrina da eleição, né? Nós olhamos em todas as Escrituras, a eleição muito clara, no Velho e no Novo Testamento, Deus mostrando que ele nos escolheu nele. Agora, nós precisamos ter cuidado com a doutrina da eleição, como até na doutrina da Trindade, que nós devemos ter cuidado, porque alguns procuram sistematizá-la, tipo assim, 2 mais 2 são 4. Bom, o que eu quero dizer com isso? Né? Que alguns, de um modo demasiadamente preciso, né, ou rígido, né, eles procuram, assim, na sua rigidez, tentar provar, né, assim, com muita clareza, a doutrina. E quando, por exemplo, a gente vai para a doutrina da Trindade, alguns começam a tentar provar e fazendo analogias, mas são analogias que não trazem, na verdade, clareza para nós. E, inclusive, toda analogia, toda metáfora são sombra, não define claramente, né, tudo aquilo que aponta, mas aponta para alguma coisa, né? Serve, obviamente, para assim, nos dar uma clareza daquilo que Deus quer fazer, né? É pouco provável, meus irmãos, que descobramos uma solução simples para um problema no tocante à eleição, né, que tem frustrado durante século as melhores mentes da cristandade. Então, nós podemos ver homens com mentes brilhantes que debruçaram em cima das Escrituras, estudaram as Escrituras e que tentaram provar isso, e alguns querendo provar com tanta rigidez, né? E aí que a gente começa a ver a divisão, né? Porque um vai para um lado, outro vai para o outro, e alguns debatem, uma discussão sem fim, né? E pessoas discutindo sobre esse assunto, né? E isso é muito triste, né? A gente precisa olhar as escrituras, abraçar a escritura, a gente pode até conversar, a gente pode até discordar, né, de alguns pontos, né? Porque isso é normal, porque a gente não tem todos os elementos e, por conta disso, a gente acaba tendendo para uma interpretação, mas só existe uma interpretação, na verdade, só existe um fato real e que a gente precisa, de fato, debruçar nas escrituras para a gente descobrir isso.
Mas aqui no texto de Efésios capítulo 1, pelo menos há 3 verdades importantes para serem aceitas e lembradas. Primeira verdade, que a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana, né? A gente não pode especular, né? E fazer especulação, mas ela é de fato uma revelação. Deus mostra nas Escrituras que Deus escolheu alguns para ele, né? Isso significa que a doutrina ela não foi inventada por Agostinho, né? Um dos primeiros teólogos a afirmar sobre isso foi Agostinho, né? O bispo. É, e, e alguns acham que foi por Calvino, mas também não foi por Calvino, né? Por exemplo, alguns até falam assim, eu sou calvinista, como que fosse Calvino que veio mostrar a doutrina da eleição. A doutrina da eleição não surgiu por Calvino. Então, esse título calvinista, ele não tem base bíblica, né? Nós somos, se fosse dar um nome, nós somos paulinos, né? Paulo que foi inspirado pelo Espírito Santo, Paulo que tem toda a revelação de Deus, Paulo que mostra em Romanos, Paulo que mostra em Efésios, o livro que nós estamos estudando, a questão da doutrina da eleição. Então, eu não sou calvinista, ninguém é calvinista, porque não foi ele, não foi também Agostinho que trouxe isso. Ah, não, foi Agostinho que criou isso, né? Não, é a palavra de Deus. Então, nós somos da palavra. Obviamente que tem alguns homens que nos ajudaram, né, a compreender e jogar luz, aquela coisa toda, mas isso não significa que eles criaram isso, né? E, então, nós não somos calvinistas, nós somos de Jesus, né? Nós somos dessa doutrina bíblica e a gente volta para as Escrituras, a gente lê assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? Lá no passado. É, é bíblico, está aqui na palavra do Senhor e nós precisamos estudar isso com cautela. A eleição é, sem dúvida, uma doutrina bíblica e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. A gente fala assim, mas por que a gente está estudando isso? A gente não estuda a Trindade? A gente não vê a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo sem toda a clareza dela? E por que a gente vai ignorar a doutrina da eleição? E quando a gente estuda a Trindade, mesmo sem a gente ter todos os elementos, a gente é abençoado, a gente é edificado, a gente vê como o amor de Deus é maravilhoso sobre nós, como esse único Deus verdadeiro, assentado no trono, se manifesta em 3 pessoas, num plano redentivo, né? Então, quando a gente olha a questão da triunidade, Deus trabalhando de uma maneira profunda na nossa vida. Isso nos edifica. E a doutrina da eleição, quando a gente estuda com o coração aberto, né, com ouvido sensível, ela também nos edifica. E a gente vai ver isso nesse encontro, que nós somos edificados por isso, de uma maneira maravilhosa e graciosa. Por exemplo, quando a gente vai para o Velho Testamento, Deus escolheu Israel dentre todas as nações do mundo para ser um povo especial. Alguém tem dúvida disso? Quando você estuda o livro de Gênesis a Malaquias, e aí Deus escolhendo Abraão, alguém tem dúvida que Deus escolheu Abraão? Alguém tem dúvida que Deus escolheu os hebreus? Alguém tem dúvida que Deus falou assim, mata todo mundo, os cananitas, entra, mata mulher, criança de peito e os animais, mata tudo, eu vou dar essa terra para vocês. A gente até celebra, Israel é escolhido do Senhor, Israel foi protegido do Senhor, e a gente vê o plano da redenção ali naquele povo, porque a promessa não era só para Israel, a promessa era para todos os povos, os gentios iriam entrar, e no livro de Efésios a gente vai estudar isso mais à frente, no capítulo 3, a barreira da inimizade que existia entre os judeus e os gentios foi quebrada através de Cristo Jesus, e a gente se alegra nisso, a gente é edificado nessa história redentiva de eleição que Deus escolhe um povo. Você já ouviu alguém dizendo assim, eu não aceito isso, eu não aceito Deus escolher Israel? Pelo contrário, Israel, Jerusalém, ela é cheia de gente, né, fora da pandemia, que visita aquele lugar, na Terra Santa, é a Terra Prometida, eu quero ver onde Jesus nasceu, foi ali que começou a história, e aí as pessoas se batizam, até se batizam novamente, quando a Bíblia só fala de um batismo, pessoas vão lá e se batizam de novo, mas
As pessoas promovem isso mais por um comércio, porque se alguém foi batizado de fato, né, seja lá onde for, Brasil, qualquer outro lugar, esse segundo batismo não é bíblico, a não ser que alguém diz assim, não, eu não creio no meu batismo, eu não, na verdade, quando eu fui batizado, eu tomei um banho, agora eu tenho Jesus e vou aproveitar essa ida a Jerusalém, eu vou me batizar de fato. Aí tudo bem, né? Então a gente pode ver as pessoas indo em Jerusalém, celebrando Jerusalém, falando de Jerusalém, aí que Deus vai, mata todo mundo e dá a terra prometida para os hebreus, e não tem discussão nisso, não tem assim, isso aí é injustiça. Eu nunca ouvi ninguém falar que isso é injustiça. Então, essa é a eleição do Velho Testamento, só que ela apontava para uma eleição no Novo Testamento. A linha de Deus, ela continua, né? O povo que Deus veio separar continua. E conforme aí a gente entra no Novo Testamento, Deus está formando uma comunidade de santos. No versículo 1, Paulo ele escreve em Efésios, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, ele fala dos santos, e aí ele fala aqui no versículo de número 4 que ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, Deus escolhe Israel para ser um povo santo e irrepreensível. Deus escolhe a igreja que é a igreja do Novo Testamento, que é uma continuidade da revelação de Deus para que o povo seja um povo santo e também irrepreensível. Aí vem o apóstolo Pedro, um homem inspirado, como o apóstolo Paulo foi inspirado, cheio do Espírito Santo, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Pedro diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita. Vejam que o apóstolo Pedro está falando para o povo que estava na dispersão. Então, vocês são raça eleita, né? Vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí Pedro diz para a igreja que nós somos uma raça eleita. Então, Pedro, ele ratifica, ele confirma o que Paulo está dizendo, né? Não é uma raça qualquer, é uma raça eleita, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós podemos ver que há uma continuidade. Não devemos, portanto, rejeitar a ideia, a doutrina da eleição como fosse estranha, como fosse fantasiosa dos homens ou uma injustiça de Deus. Ainda que nós não compreendamos tudo a respeito dessa bênção passada, porque eu estou falando de uma bênção passada, estou falando de algo que aconteceu na eternidade, estou falando de um Deus perfeito que planejou, decretou algo para a história da humanidade, da criação. Nós não podemos achar que esse Deus foi equivocado ou que ele foi injusto. Não, Deus nunca será injusto. Deus tem um propósito eterno, né? Então, voltando, eu nunca ouvi alguém falar que a escolha de Israel foi uma justiça de Deus. Agora, devemos aceitá-la humildemente, né, como uma verdade que o próprio Deus revelou para nós, porque quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê uma revelação de Deus a respeito desse sentido, né? Agora, o maior problema da questão dessa doutrina são as perguntas que a Bíblia não responde. Às vezes nós queremos fazer perguntas que a gente não encontra nenhuma base bíblica, a gente começa a especular, começa, vamos dizer assim, a entrar num caminho, vamos dizer, filosófico, de interpretação, né? Aí alguém diz, cada um tem a sua interpretação. Ora, cada um pode até ter a sua interpretação, mas isso não significa que a interpretação de todo mundo é correta. Só existe uma interpretação. E para que a gente não se perca na especulação, a gente precisa fazer perguntas que a Bíblia procura responder. Porque a Bíblia só responde, ou melhor, ela não responde. A Bíblia ela afirma coisa que Deus queria afirmar para nós. Existem coisas que Deus não quis afirmar para nós. Então, as coisas que Deus não quis afirmar para nós, a gente não tem que perguntar, porque a gente não vai ter resposta.
né? Nós precisamos fazer perguntas que a gente encontre assim que Deus resolveu responder para nós, porque Deuteronômio 29, o Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas ela deixou para nós. Então, Deus, por exemplo, nas doutrinas, nós podemos ver que Deus responde, Deus deixa claro aquilo que precisa o homem entender. E na doutrina da eleição, o que a gente precisa entender? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ora, se ele me escolheu antes da fundação do mundo, eu tenho que me alegrar nisso. Aí a gente começa a fazer pergunta: por que ele escolheu uns e outros não? Bom, a Bíblia não responde. Aí, se a Bíblia não responde, aí a gente vai especular. Ou então a gente vai começar a ter a nossa interpretação. A gente vai conseguir tentar encontrar nos textos uma outra saída para tentar até justificar Deus, para mostrar que Deus não é justo. E que às vezes a nossa interpretação é muito mais uma defesa para Deus do que tentar entender a doutrina. Deus não precisa ser defendido. Deus é Deus, né? Ainda que a gente não compreenda Ele, não só na questão da eleição e não só na questão da Trindade. Por exemplo, um outro assunto que talvez a gente não entenda muito bem, a respeito, por que a gente sofre? Por que existe a dor? A gente tem, inclusive, muitos livros falando sobre dor, cada autor tentando descobrir por que a gente sofre. Alguns falando, entrando por caminho, existem alguns caminhos bíblicos mostrando a respeito da dor, mas tem coisas que a gente não entende. Por exemplo, a questão de Jó. Você entende muito bem aquele diálogo entre Deus e Satanás, quando Satanás comparece diante do Senhor, e você conhece bem o texto, aí o Senhor fala, vai lá e toca nele, mas menos na sua carne, né? Quer dizer, aí mata tudo, os filhos, os animais, aquela coisa toda, Jó perde tudo. Aí o Satanás volta, aí fala assim, agora toca tudo, agora você toca na carne dele, mas não mate ele, aquela coisa toda. Aí volta o diabo, bota a doença em Jó. Aí alguns pegam o texto lá de Jó 42, quando Jó fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí a pergunta é, será que aquele diálogo todo foi só para Jó fala isso? Será que Jó 42 ele revela isso com clareza? Que a dor que Jó passou foi só nesse sentido? Então, a gente não compreende todas as coisas. Mas o que a gente compreende? Que Deus é justo, que Deus é soberano, né? Que Deus está no controle de todas as coisas e que a dor faz parte desse pacote. Né? E que todas as coisas, por exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Quer dizer, a dor, mesmo eu estou usando um versículo aqui não para definir toda a questão da dor, mas uma coisa eu sei, seja alegria, seja dor, seja abundância, seja escassez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu descanso nisso, descanso na soberania de Deus, sem mesmo eu compreender por que eu tenho, por exemplo, a minha amada, ela tem muitas dores, toma muito remédio. A gente ora, a gente se consagra e se você me perguntar, Bispo Jorge, o senhor compreende isso? Não compreendo. Mas eu aceito pela fé e fico com o que a palavra de Deus me diz claramente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo sem compreender todos os fatos. Então, a doutrina da eleição, a gente vem com perguntas que a Bíblia não responde. Por que Deus escolhe um e por que Deus não escolhe outro? Por exemplo, aí vem Paulo em Romanos, falando no capítulo 9, que fala desse assunto, ele fala assim, olha, os gêmeos ainda não eram nascidos, quando Deus disse assim, amei Jacó e odiei Esaú. Deus disse isso, antes deles nascerem, antes deles terem praticado qualquer tipo de obra, né? A gente tenta defender Deus. Não, Deus sabia que Esaú era do mal, aquela coisa toda. Você pode até tentar, não precisa defender Deus. Fica com o que a Bíblia diz. Deus escolheu Jacó, que é o povo de Israel, para fazer o que é um plano da salvação. Eu descanso nele, eu tenho paz
de olhar isso, olhar para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu não compreendo muito bem tudo dessa doutrina não, mas eu descanso na sua soberania, no que está revelado para mim, né? O que está escrito aqui na sua palavra, para eu abraçar e viver e desfrutar disso, porque alguns perguntam: por que estudar isso? Aí eu pergunto: por que estudar a Trindade? Por que estudar a respeito da doutrina? Não sei se é a doutrina, eu falei doutrina, mas por que a gente estudar, vamos dizer assim, a respeito da dor, né? E tentar descobrir a origem da dor? Por que nos edifica? Né? Porque a gente tenta descobrir como Deus trabalha, e isso não é uma questão de tentar defender Deus, mas é uma questão de descansar no Senhor. Então, repito, o maior problema é a gente tentar fazer perguntas que a Bíblia não responde. Então, a primeira coisa é: a doutrina da eleição é uma revelação. Segundo, a doutrina da eleição é um incentivo à santificação e não uma desculpa ao pecado. Porque a gente já ouviu bastante isso: então eu sou eleito, eu posso pecar à vontade. A Bíblia não diz isso. Isso aí é vamos dizer assim, um contraste que pessoas fazem para tentar atacar a doutrina, para dizer que ele é errado, é que eu posso viver deliberadamente no pecado, porque eu sou eleito e posso pecar à vontade. Aonde que a gente lê isso na Bíblia? Onde que a gente vê isso nas Escrituras, que o eleito pode pecar à vontade e que, mesmo assim, ele vai ser salvo? Isso não existe, né? Qual é a verdade? A verdade é que a doutrina, ela nos dá uma forte certeza de segurança eterna, né? Visto que aquele que nos escolheu, que foi Deus, e nos chamou, certamente nos guardará, né? Porque Jesus fala assim: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora, e ninguém vai arrebatá-lo da minha mão, lá em João capítulo 6. Então, existe uma segurança, de fato, para o eleito. Por outro lado, dá uma adversativa, mas, esse contraste, podemos ver claramente que as Escrituras, ela nos chama à santidade e à perseverança. Paulo fala claramente que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Vamos lá para o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos irrepreensíveis. Aí nessa chamada, nessa escolha de Deus, ele não nos chama para a gente viver de qualquer maneira, mas ele nos chama para nós vivermos em santidade e para vivermos irrepreensivelmente. Quer dizer, esse argumento, porque eu sou escolhido e eu posso viver de qualquer maneira, não é um argumento bíblico, não é um argumento daqueles que acreditam na eleição. Ora, se alguém diz assim: eu sou eleito e eu vou viver de qualquer maneira, ele não é eleito nada, ele não compreendeu nada a respeito de Cristo, ele não participou do novo nascimento, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: como viveremos nós ainda no pecado, nós que já morremos para ele? De maneira nenhuma. Né? Porque justamente ele fazendo essa defesa lá em Romanos, ele fala assim: eu vou viver deliberadamente no pecado. Ele: como eu posso viver no pecado? Eu já morri para ele. Então, o santo, aquele que é chamado pelo Senhor, ele não tem mais prazer no pecado. Aí vem João para corroborar com esse argumento. Ele diz o seguinte: aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Ora, ele não pode viver na prática do pecado, porque o que está nele é a divina semente. Ele diz: esse não pode viver pecando. Então, quem nasceu de novo, quem é chamado pelo Senhor, ele tem a divina semente, ele não pode. Por quê? Por que ele não pode? Porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura, agora ele é santo, ele é chamado para ser santo e irrepreensível. É isso que o texto diz. Ele nos escolheu para a gente viver dessa maneira. Né? Então, essa frase: eu então posso viver de qualquer maneira, é uma frase que não existe nas Escrituras. Por isso que eu digo: nós precisamos ficar com o que as Escrituras falam para nós. Nós não podemos ficar com especulação, nós não podemos fazer esses contrastes para tentar atacar a doutrina e nem para tentar defender Deus, mas simplesmente o que a gente precisa é abraçar o que está sendo revelado para nós. Então, meus irmãos, amados, queridos,
Paulo, ele também fala essa questão do nosso chamado, lá em Efésios, mesmo livro, lá no capítulo 5, quando ele começa a falar sobre casamento, a obra de Cristo em nós, ele diz a mesma coisa, mais à frente um pouquinho, ele diz, Cristo se entrega por nós, né? E diz o seguinte, verso 27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, por isso que Cristo morre por nós, uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Aí ele diz, porém, santa e sem defeito. O povo de Deus é um povo santo, é um povo sem defeito, por causa de Cristo Jesus, e ele vive na presença do Pai Celestial. Lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 22, o apóstolo diz dessa linha dos eleitos, ele diz o seguinte, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, o Cristo, né, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, a morte de Cristo, aqueles que foram chamados pelo Senhor, a obra de Cristo fez uma obra maravilhosa na nossa vida, do modo que nós somos chamados para termos uma vida de santidade, uma vida irrepreensível. A isso, o que isso gera? Isso gera oração, uma vida de oração, isso gera uma vida de meditação nas Escrituras, isso gera jejum, isso gera perseverança. O santo, o eleito, é alguém que persevera até o final, que luta até o final, porque o apóstolo Pedro, ele diz uma coisa interessante, ele diz que nós devemos de confirmar diligentemente a nossa eleição cada dia. O que é que o Pedro está dizendo com isso? Que confirmar a eleição diligentemente a cada dia. Está dizendo, persevere. Tu sente que foi, então você vai perseverar, você vai viver, confirmar isso de que jeito? Vivendo em santidade, vivendo irrepreensivelmente. Todas as vezes que um eleito peca, ele sente o fardo da dor, ele sofre por causa disso, porque ele errou o alvo, eu sou do Senhor, ele persevera, ele pode até, em certo momento, dar uma fraquejada, mas o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, ele vai se levantar, porque o justo, como diz a palavra, o Salmo cai 7 vezes, o Senhor levanta, obviamente esse número 7 para mim, ele não é literal, né? O que o salmista está dizendo, o justo cai, né? Na verdade, ele pode cair o 7, ou 2, ou uma, ou não sei quantas vezes, mas o Senhor vai levantar. Ele não está dizendo, depois da 7ª vez não tem mais esperança para você, né? Então, não creio que isso seja literal, porque um justo vou fazer 41 anos no Evangelho, quantas vezes? Eu já pequei mais de 41, de mais de 7 vezes, eu acho que você também, né? Então, o que o salmista está dizendo para mim, é uma figura de linguagem. E Deus levanta a gente, porque Deus nos chamou, o Espírito Santo trabalha na nossa vida. E nós, por sua vez, nós sofremos por conta disso. Então, quando nós olhamos a doutrina da eleição, a gente vê muitas frases prontas, muitas delas não são bíblicas, porque a eleição faz de uma pessoa separada para o Senhor, para a obra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele olhando a igreja de Tessalônica, melhor dizendo, ele diz uma coisa aqui, e Paulo, um apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, o que eu vou ler aqui está no cano sagrado, não está no livro de Agostinho, não está no livro de Calvino, não está no livro de Armênio, não está no livro de qualquer um desses homens que, não obstante serem de Deus, mas eles não têm autoridade canônica, eles não têm a revelação. O que eles têm são interpretações, interpretação nem sempre são inspirada. Então a gente precisa ir na fonte, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dentro dessa linha de santidade, de ser irrepreensível, eleição, e aí como a gente pode juntar essas duas coisas? O apóstolo Paulo mostra isso claramente. Vejam esse texto, meus amados irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 2 ao versículo de número 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Então, percebam, recordando diante de Deus e Pai, falando a respeito dessa igreja, primeiro,
da operosidade da vossa fé, uma fé operosa, uma fé viva Tessalonicenses, da abnegação do vosso amor, segunda coisa, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele mostra 3 pontos: uma fé operosa, a firmeza, ou melhor, a abnegação do amor e uma firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. 3 coisas que foram evidentes na igreja de Tessalônica. E por causa disso, Paulo faz uma interpretação, é uma interpretação paulina, do cânon sagrado. Percebam, não é algo do Jorge, do João, do Calvino, do Armênio. Aí Paulo diz o seguinte: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, percebam que o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, ele reconheceu a eleição dos irmãos de Tessalônica por evidência de vida, prática de vida, uma fé viva, um amor abnegado e a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo afirma algo, né, maravilhoso, ele reconhece a eleição desses irmãos pela vida dele. Então, quando a gente fala em eleição, a eleição é muito mais um modo de vida do que as frases prontas, né? Eu não preciso chegar para você e chegar para os meus irmãos e dizer assim: eu sou o eleito antes da fundação do mundo. Mas eu preciso viver como? E como que é essa vivência de um eleito? É quando ele ama Deus. É quando o apóstolo Paulo diz assim: ele tem uma fé operosa. É quando ele tem uma abnegação do amor. É quando ele tem uma firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz que reconhece. É assim, então, essas frases prontas, essas coisas que pessoas fazem, isso é bobagem. A gente tem que ficar com o que a palavra de Deus mostra para nós. E o segundo ponto que nós estamos falando, que a doutrina da eleição é um incentivo à santidade. Quem não ama a santidade, quem não persevera, quem não luta contra o pecado, como diz o escritor, o pecado que tenazmente, essa palavra tenaz, está próximo, está ali, tentando bater, tentando entrar, né? Mas aí o escritor de Hebreus, ele fala que nós vamos perseverar até o fim, e nós estudamos o livro de Hebreus, né? E mostrei para os irmãos aquela linha de perseverança dos hebreus e a perseverança dos santos. A Bíblia é cheia de demonstração para a santidade, para a perseverança, para a fé, para resistir o pecado, para se revestir da armadura de Deus. Então, em nenhum momento das Escrituras ela manda o eleito abaixar a guarda, pelo contrário, né? Ela manda o eleito vigiar, né? E orar. O próprio Cristo manda a gente vigiar e orar. Então nós precisamos entender isso, que o processo da santificação, ele começa aqui e agora. Aqui e agora, no momento que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, a eleição, ela nunca estimulou o pecado. Isso aí não é verdade. Isso é frase pronta, né? A Bíblia nunca mostrou isso, né? Como disse, Deus não escolheu Abraão. Você tem dúvida que Deus escolheu Abraão? Eu acho que não. O que Deus disse para Abraão? Anda na minha presença e o que mais? E ser perfeito. Essa é a linha de todo eleito, andar na presença de Deus e ser perfeito. Né? Deus nos chama para isso. Né? A eleição nunca estimulou o pecado, mas sempre foi uma bandeira de separação do mundo e do pecado. Quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Repito o que João disse: o que habita nele é a divina semente. Então, repito, não é uma questão de afirmar eu sou eleito, mas é uma questão de viver Jesus, de transpirar Jesus, de ser uma testemunha fiel de Jesus até o final. E é uma luta muito grande, né? A guerra é muito grande, mas foi o Senhor que nos chamou para isso, porque nós não tínhamos e não temos capacidade disso. Foi Ele que nos selou. Vejam que o texto, nesse bloco, quando ele fala da triunidade, quando ele chega lá no versículo 13 e 14, o Pai planeja, o Filho redime, aí o que ele faz? E acabou tudo.
Jesus lá na cruz diz o seguinte: Pai, está tudo consumado. Está consumado o quê? O plano redentivo, né? Mas quando a gente se volta para aqui, esse plano redentivo estava incluído o quê? A promessa do Espírito Santo. Aí o que o Espírito Santo veio fazer com os eleitos? Ele veio selar. Ele veio nos selar. É quando a gente vai no livro do Apocalipse, quando o Senhor ele permite aquele momento onde vão ver as criaturas saindo como escorpião, e o Senhor diz: vai, toque em tudo, menos na erva verde e naqueles que têm o selo de Deus. Né? Então, os que são selados pelo Senhor, Deus disse: não toque neles. Por quê? São aqueles a quem Deus separou. Quer dizer, então nós podemos descansar no Senhor, porque Deus não nos deixa sozinhos. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Não é assim, não obstante a gente perseverar, não obstante a gente orar, não obstante a gente jejuar, vigiar, mas a gente faz isso no poder do Espírito Santo. Não é não é uma força nossa, não é algo inerente à nossa natureza humana, não é algo que vem do nosso esforço. Existe o esforço humano, existe a perseverança humana, existe essa coisa que Deus não tirou de nós, que a gente participa junto com o Senhor, mas a gente foi selado pelo Espírito Santo, o Paráclito, o ajudador, o consolador, aquele que veio nos dar poder. Eu disse que o eleito é uma questão de vida, de testemunhar, né, uma testemunha fiel de Jesus. E o que o Senhor disse em Atos capítulo 1, versículo 8? Recebereis poder quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, os eleitos são selados pelo Espírito Santo para ser testemunha fiel, né, para falar do Senhor, para viver Jesus, transpirar Jesus, amar Jesus, ser chamado de cristão, Cristo em miniatura, né, uma testemunha fiel do Senhor. Por causa de quê? Por causa do poder da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Somos selados por Ele, meus irmãos amados. Então, e por causa do Espírito, aí a gente entra, eu estou falando de que o segundo ponto é a doutrina da eleição, é um incentivo à santidade. É quando a gente olha o Espírito Santo, olha o nome, Espírito Santo. Essa santidade é uma parceria maravilhosa com esse Espírito que nos conduz à santidade. Aí Jesus falou, Ele vai convencer o homem do pecado. Então, o convencimento do pecado é uma obra do Espírito Santo. Aí vem Paulo, diz que o arrependimento, ele chama arrependimento de dom de Deus. Então, quando a gente se arrepende, é o próprio dom de Deus, o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, nos quebranta o nosso coração de uma maneira maravilhosa, gloriosa. Né? Aí, você que é membro de Fragoso, já ouviu o meu testemunho algumas vezes, porque... desculpe, mas não tem como eu me calar do meu testemunho. Quando eu me encontrei com o Senhor, eu não queria naquele dia ir para o culto. E a Dulce disse, eu quero ir para o culto. E a gente, não, vamos passear. Ela, não, eu quero ir para o culto. Aí eu fui com ela. E quando eu cheguei lá, o líder, né, o bispo Moacir, que já faleceu, disse assim, na época ele era o líder da mocidade, não era bispo, e ele falou, estou sentindo no coração nós virmos para frente, melhor dizendo, dobrarmos os nossos joelhos e orar. Eu não quis, eu fiquei chateado. Fui o último aí. Quando eu fui e me ajoelhei, Deus começou a trabalhar no meu coração. O Espírito Santo começou a me convencer. O Espírito Santo começou a falar, eu comecei a chorar. E naquele momento eu recebi Cristo como Senhor e Salvador. E o Senhor me selou, me encheu do Espírito Santo de uma maneira gloriosa. Eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas. E eu me ajoelhei, não querendo, reclamando, me levantei salvo e falando em outras línguas. Cheio do Espírito Santo, saí dali transformado. E esse Espírito Santo, nesses 40 anos, né, ele continua trabalhando na minha vida, ele continua trabalhando na sua vida. Aí alguém pergunta, por que a gente tem que estudar a doutrina da eleição? Porque ela nos edifica, porque ela traz clareza, mostrando para nós que nós não estamos sozinhos,
que Ele nos chamou, que o Espírito Santo está conosco, que nós fomos selados por Ele, que não obstante as guerras, as lutas, às vezes momentos de fraqueza, nós vamos confirmar isso a cada dia, o Espírito Santo vai nos fortalecer, nós vamos completar a carreira, em nome de Jesus Cristo. Nós somos ovelha do Senhor, e a ovelha ouve a voz do Senhor, isso me edifica, porque Ele me escolheu, não fui eu que escolhi, não obstante a minha escolha livre e deliberada, no entanto, foi porque Ele me escolheu antes, e isso me edifica, meus irmãos, e alguém despreza isso, tem gente que fala, não gosto nem de ouvir falar isso. Sabe por que você não gosta de ouvir falar isso? É porque você ouviu tantas coisas que não estão na Bíblia, que são frases prontas, inclusive as perguntas que a Bíblia não responde, por que Deus escolheu um e por que Deus não escolheu outros? É como a gente falar assim, por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus não escolheu, sei lá quem, Joaquim? Deus quis escolher Abraão. Eu sei o que a Bíblia diz, Deus escolheu Abraão. Então, talvez por conta disso a gente fala, não quero nem ouvir isso é da confusão, tem briga toda hora. Essas brigas, a gente não tem que prestar atenção nessas brigas, a gente tem que prestar atenção no que as Escrituras falam. E ela mostra que Deus escolheu um povo para Ele. E esse povo precisa ser santo e irrepreensível, né, até a volta do Senhor. Um comentarista bíblico chamado F.F. Bruce, ele diz o seguinte, ele comenta com sabedoria, o amor de Deus que nos predestina é recomendado mais por aqueles que levam vidas santas e semelhantes à de Cristo, que eu acabei de falar para os irmãos, do que por aqueles cujas tentativas de desembaraçar o mistério, né? Porque tem gente que tenta desembaraçar o mistério, luta, briga, e começa a criar um montão de frases, perguntas que a Bíblia não está nem aí para essas perguntas, porque ela não responde, né? Termina disputa sobre questões irrelevantes e não lógicas, né? Relevantes, não tem lógica algumas perguntas. Quer dizer, o amor de Deus, se a gente voltar, vamos voltar lá para Efésios capítulo 1, né? Ele diz o seguinte, versículo 5, ele nos predestinou para Ele. Isso não consola o seu coração? Aí você que pergunta, para que a gente vai estudar isso? Ora, quando eu leio isso, esse texto aqui, o que a Bíblia diz, nos predestinou para Ele, meus irmãos, é muito doce. Muito doce. E muitas vezes eu adorando a Deus, louvando ao Senhor, eu tento trazer na mente o dia que eu nasci. Não me lembro, obviamente, o dia que eu nasci. Mas eu fico pensando, né? Normalmente acontece quando faço aniversário. 11 de março. Aí eu fico pensando lá naquele hospital do Andaraí, né? No 6º andar, se não me engano, e aí, eu sei porque meu pai falou, minha mãe, né? E aí eu nascendo lá do lado da minha mãe. Aí eu olho para mim hoje, aí eu olho esse texto, ele me predestinou para Ele. Isso não edifica a sua vida? Isso não alegra o seu coração? Deus me criou para o louvor da sua glória. Aí a gente, muito homem que é escavador e tenta desembaraçar todo o mistério, e por que Deus não escolheu outros? Não sei. Não sei. O que eu sei é o que está aqui. Ele me destinou para Ele. Para quê? Para adoção de filhos. Quer dizer, eu não era filho, eu era criatura. Todos são criatura. E somos adotados como filho através de Jesus Cristo. E ele continua, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. É o querer dele. Como é que eu vou brigar? Eu tenho que fazer mais perguntas em cima disso? Você pode até fazer, né? Então, um eleito, a vida dele fala mais alto do que suas palavras. E a terceira coisa, que a gente pode ver que nós já vimos duas coisas. A primeira coisa, que nós vimos que a doutrina da eleição é uma revelação divina. Segunda coisa, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade. A terceira coisa, a doutrina da eleição é um estímulo à humildade.
e não é um motivo para o orgulho. Porque quando a gente olha, por exemplo, as perguntas que a gente não encontra, e alguns acham assim, não, Deus, eu escolhi Deus, aí ele esquece que Deus o escolheu antes, porque as pessoas têm um coração duro, eu tinha um coração mais quebrantado. Né? Desde pequenininho já era assim meio quebrantado o Senhor, mas essas pessoas têm coração duro, como é que pode? E aí ele, vamos dizer assim, discrimina as outras pessoas como coração duro e ele como alguém mais sensível a Deus. Isso a gente não encontra na palavra do Senhor, isso. A gente vê isso um estímulo ao orgulho. Porque quando nós olhamos a doutrina da eleição, Deus nos escolheu não porque havia mérito em nós. Nós vamos estudar o capítulo 2. Ele começa, ele nos deu vida. Veja como começa o capítulo 2. Ele nos deu vida. Não foi nós que promovemos a vida, não foi nós que estimulamos a vida, não foi nós que procuramos a vida. Nós estávamos mortos. Morto é morto. Morto em delito e em pecado. Mas diz, ele nos deu vida, estamos nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, mais à frente um pouquinho, deixa eu dar um salto aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e mais uma vez ele repete, nos deu vida em Cristo, justamente com Cristo Jesus. Aí ele diz, pela graça sois salvo. Ele diz, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Aí ele repete, pela graça sois salvos mediante a fé. E a fé, ele diz que é um dom de Deus. Ele diz, isso não vem de vós. A fé que nós temos não vem de nós. É um dom de Deus. Eu abraço isso com muita tranquilidade. Aí ele continua, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo diz que nós fomos salvos pela fé, mediante a fé, fomos salvos, não de obra, para que ninguém se glorie. Um dom de Deus. É isso que a gente tem que abraçar, isso que tem que dar paz para nós. Então, a gente abraça isso e prega o evangelho para toda criatura. Toda criatura precisa ouvir o evangelho. Mas uns serão salvos e outros não. Você tem dúvida disso? Que uns serão salvos e outros não? Inclusive, a Bíblia diz que Jesus fala, não temais ao pequenino rebanho, porque ao Pai vos agradou em vos dar o reino. Então, Jesus chama isso que o Pai se agradou. Né? Aí tem um certo momento lá, Jesus entra num arrobo de inspiração, ele exclama, ó Pai, graça te dou, porque ocultaste isso aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Que pequeninos são esses? Né? Ele revelaste aos sábios. Por que Deus não quis mostrar isso para todo mundo? Não sei. Não tem resposta. Eu não estava lá no passado, na eternidade, quando Deus estava planejando o seu decreto. Ora, se eu não tenho aqui argumento teológico suficiente para mostrar para os irmãos isso, eu tenho que falar isso para os irmãos. Não sei. O que eu sei? Que ele me escolheu. Para quê? Para eu ser santo. E aí o terceiro ponto é, isso me humilha, porque eu era pecador, inimigo de Deus, estava morto em delito e pecado, e ele me deu vida, eu tenho que exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. A ênfase da eleição recai sobre a graça de Deus. A ênfase da eleição, ela recai sobre o amor de Deus, na vontade de Deus, o propósito de Deus, a escolha de Deus, um Deus soberano, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Isso descansa o meu coração. Por quê? A eleição cai tudo sobre Deus. Aí ele me chama, aí eu participo,
Como eu participo? Eu participo crendo, eu participo buscando a santidade, eu participo vivendo na presença do Senhor. A gente olha para as Escrituras e a gente vê essas exortações dos apóstolos, dos profetas, chamando a igreja, chamando Israel para a gente andar no caminho. Este é o caminho, andai por ele. Nós precisamos viver. Agora, por que que Deus fez isso? Gente, a eleição de Deus é livre e ele abate e aniquila todo o merecimento. Nós não somos dignos disso, né? Não tem nenhuma palavra mostrando que nós éramos dignos dessas coisas. Logo, a verdade da eleição divina, por mais numerosos que sejam seus problemas não resolvidos, que a gente olha às vezes certos textos que a gente fica assim, oh meu Deus, e aqui agora? Mas a gente vê todo o bloco bíblico, porque a gente tem que pegar toda a doutrina bíblica para a gente tentar fazer uma leitura da doutrina, né? Quando a gente olha que todos esses problemas não devem nos levar, vamos dizer assim, a achar que Deus é injusto. Não, não. Nós precisamos ter uma sincera gratidão. O que nós precisamos ao olhar a doutrina da eleição, ter um espírito de adoração e não de orgulho, né? Em consequência, devemos ser, de um lado, santos e irrepreensíveis perante Ele, e por outro lado, nós devemos viver para o louvor da sua glória. Viver de uma forma digna, de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Então, o que a gente está fazendo hoje? Voltando para o bloco. Nós estamos aqui nesse bloco, verso 3, verso 14, estudando a bênção passada, porque é isso que nós vimos, né? Verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, ele nos escolheu. Isso é uma bênção, né? A gente estudou isso hoje, né? Podemos ver que Deus lá atrás já estava nos abençoando. No próximo encontro, nós vamos estudar a bênção presente, que existe uma bênção presente, né? E é que a gente precisa desfrutar dela, estudá-la, para que a gente seja edificado para o louvor da glória do Senhor e assim agradecer a Deus, viver agradecido a Deus, viver exaltando o nome do Senhor, viver glorificando o nome do Senhor. Para mim, pessoalmente, a doutrina da eleição faz com que eu seja grato, faz com que eu seja mais consagrado, faz com que eu persevere mais, faz com que eu lute mais, faz com que eu esteja aos pés do meu Senhor, que, como diz aqui o versículo de número 5, né? Ele me predestinou para Ele, para viver para Ele, não para mim, mas para Ele. Aos pés dele, isso é muito doce, viver para Ele. Então eu sou grato, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, lá atrás, antes de eu nascer. Como disse o salmista no Salmo 139, que os meus dias foram escritos e determinados. Então, ele estava lá atrás, ele já tinha me escolhido, Jorge Carvalho Virgínio. Glória a Deus por isso. Eu sou do Senhor, tu és do Senhor, e nós vamos confirmar isso a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós acabamos de ler que o Senhor nos escolheu nele, em ti, antes da fundação do mundo. Uma bênção passada. E eu sou grato a ti, Senhor. Hoje, no presente, olhando lá para trás, um passado misterioso, uma eternidade onde só existia o Senhor na sua beleza e perfeição. E o Senhor decreta coisas que nós não compreendemos hoje, Senhor. No entanto, nós ficamos com o que a sua palavra diz para nós. Queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, queremos glorificar o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Não há mérito em nós. Senhor, toda a glória, toda a honra sejam dadas ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu nome.
Muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua grande misericórdia. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba, Senhor, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Guarda o nosso coração, Senhor, enche as nossas vidas do Espírito Santo, que possamos glorificar o Teu nome até o final, que possamos completar a carreira, combater o bom combate, como eleitos que somos, ó Pai. Muito obrigado, queremos viver como a igreja de Tessalônica. Ó Deus, ela viveu de tal maneira que o apóstolo Paulo disse: nisto reconheço a vossa eleição, meus amados irmãos. Paulo reconheceu que os irmãos de Tessalônica eram eleitos pela vida que eles viviam, não, ó Deus, pela frase pronta que eles falavam, como alguns falam, Senhor, eu sou do Senhor, eu sou eleito, mas pela vida, modos viventes desses homens, ó Deus, que viveram de uma maneira tal, ó Deus, que a vida deles, a vida exalou, Senhor amado, de fato, a vida de Cristo na vida dessas pessoas, Senhor, e nós queremos viver desse jeito, como cristãos consagrados, santos e irrepreensíveis perante o Senhor, em amor, em nome de Jesus. Toma o teu povo nas tuas mãos, abençoa a sua igreja pelo poder e a autoridade do nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, Pai, em Cristo Jesus, e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Semana que vem, então, nós vamos estudar a bênção presente. Participe desse estudo, dessa carta maravilhosa. Domingo estaremos juntos pela manhã estudando uma outra carta do apóstolo Paulo. Estamos estudando 1 Coríntios, estamos no capítulo 5. À noite estamos estudando a carta de João, Apocalipse. A Bíblia tem que ser estudada, a gente tem que estudar detalhes, o que ela mostra com clareza, o que ela fala. Só o que ela fala é o que basta para nós. Né? Só a gente ler a Bíblia, né? Ela nos edifica profundamente. Fique com o Senhor o resto de semana, na presença dEle, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito sigam com todos. Perceberam a triunidade? O amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito Santo, a triunidade junto, um só Deus, né? É assim nos abençoando quase que uma bênção específica em cada pessoa, mas uma única pessoa, né? Pela fé nós recebemos isso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique com o Senhor. Amém.